A inteligência artificial está por toda parte, né? Ela transforma o nosso mundo numa velocidade impressionante. Mas até onde a gente deve deixar essa tecnologia aí? A União Europeia resolveu traçar um limite, uma fronteira bem clara com a sua nova lei da IA. E hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nisso, nas proibições absolutas, nas verdadeiras linhas vermelhas que foram criadas. Então, a grande pergunta que fica é essa: o que é que a IA está de fato proibida de fazer? E olha, não estamos falando de áreas cinzentas, de coisas que precisam de regulamentação. Não, não. Estamos falando de proibições totais. O que foi que a Europa considerou um risco tão grande, mas tão grande, que a decisão foi simplesmente banir por completo? E a resposta para isso está num lugar bem específico, o artigo 5º da Lei de Inteligência Artificial da União Europeia. Esse artigo é basicamente o coração das proibições. É lá que estão listadas todas as práticas de IA que são vistas como uma ameaça direta aos nossos direitos e à nossa segurança. Vamos dar uma olhada? Bom, a primeira grande área de proteção foca em algo que é a base de tudo: a nossa mente, a nossa capacidade de tomar decisões de forma livre. A lei quer ter certeza de que a IA não vai virar uma ferramenta para minar a nossa autonomia. A primeira proibição é bem direta. Nada de IA manipuladora. Sabe, estamos falando daqueles sistemas que usam truques, técnicas subliminares ou alguma enganação para levar a gente a tomar decisões que, de outra forma, não tomaríamos e que, claro, podem nos fazer mal. O ponto-chave aqui é esse: distorcer o comportamento de propósito para causar dano. E na mesma linha de raciocínio, também está proibida a IA que explora as nossas vulnerabilidades. Pensa naqueles sistemas projetados para tirar vantagem da idade de alguém, de uma deficiência, ou mesmo da situação financeira de uma pessoa. Se a IA usa essas fragilidades para manipular alguém e causar prejuízo, isso agora é ilegal na União Europeia. Agora a gente muda de tema e entra num outro campo super importante: a luta contra a discriminação que vem dos algoritmos. O objetivo aqui é bem claro: impedir que a IA crie novas desigualdades ou reforce as que já existem, garantindo que todo mundo seja tratado de forma justa. Isso nos leva a uma das proibições mais famosas, a tal da pontuação social, ou social scoring. A lei proíbe sistemas de IA que avaliam ou dão notas para as pessoas com base no comportamento social delas ou em características pessoais, principalmente se essa nota acaba levando a um tratamento injusto em outras áreas da vida. Agora, para a coisa ficar menos abstrata, vamos imaginar como isso funcionaria. Imagina só um sistema onde participar de um protesto pacífico te faz perder pontos e ter um empréstimo negado. Ou onde as pessoas com quem você anda afetam suas chances de conseguir um emprego. É exatamente esse tipo de futuro distópico que a União Europeia quer evitar. Em seguida, o policiamento preditivo. E aqui, gente, o detalhe é tudo. O que a lei proíbe é avaliar o risco de alguém cometer um crime se essa avaliação for baseada apenas no perfil da pessoa, tipo de onde ela veio ou traços de personalidade. A ideia é evitar aquele cenário de Minority Report, onde as pessoas são julgadas antes mesmo de fazer qualquer coisa. Essa proibição aqui é sobre privacidade na veia. Fica proibido usar dados biométricos, como nosso rosto ou a nossa digital, para tentar adivinhar informações supersensíveis sobre alguém. Coisas como opiniões políticas, religião, orientação sexual. O objetivo é proteger a nossa identidade mais íntima de ser classificada e catalogada por uma máquina. Beleza, vamos avançar para um tema que nos afeta de forma bem direta: a proteção do nosso rosto e das nossas emoções contra uma análise sem limites por parte da IA. Aqui a proibição é muito clara. É ilegal criar ou aumentar bancos de dados de reconhecimento facial coletando imagens em massa e sem critério nenhum. Ou seja, não pode simplesmente raspar a internet ou pegar imagens de câmeras de segurança para construir um arquivo gigante de rostos. A ideia é impedir que se crie a infraestrutura para uma vigilância em massa. A lei também proíbe usar IA para detectar emoções no trabalho e em escolas. A lógica é que ninguém deveria ser avaliado no emprego ou na educação com base no que um algoritmo acha que a pessoa está sentindo. Claro, existem exceções bem limitadas para fins médicos ou de segurança, mas a regra geral é proteger o nosso estado emocional. E agora a gente chega no tópico que talvez seja o mais debatido de toda a lei: a vigilância biométrica em tempo real. Aqui, o que a gente tem é uma regra geral bem forte e, o que é crucial, algumas exceções muito, mas muito rigorosas. O princípio é esse: a polícia não pode usar a identificação biométrica à distância e em tempo real, como reconhecimento facial em multidões, em espaços públicos,
Ponto. Esse é o ponto de partida da lei, a regra padrão. Existe um equilíbrio bem delicado aqui. De um lado, a proibição de um uso geral, de uma vigilância constante, sem critério. Do outro, o reconhecimento de que, em situações extremas, muito específicas, pode ser necessário usar essa tecnologia. Mas, veja bem, não são brechas, são exceções super controladas. E que situações são essas? A lei lista 3 cenários de altíssimo risco. Primeiro, para procurar vítimas específicas de crimes graves, como um sequestro. Segundo, para prevenir uma ameaça terrorista que seja real, específica e prestes a acontecer. E terceiro, para localizar suspeitos de crimes muito graves, aqueles com pena de pelo menos 4 anos de prisão. E o mais importante, mesmo nesses casos raríssimos, não é só ligar a câmera e sair usando. É obrigatório conseguir uma autorização judicial antes, fazer uma avaliação de impacto nos direitos fundamentais, e essa autorização tem que ter limites bem rígidos de tempo, de área geográfica e de quem se está procurando. São várias camadas de proteção. Ufa! Depois de passar por todas essas proibições, qual é a grande mensagem? Quais são os princípios que unem todas essas regras? Ficam 4 pilares bem claros. Primeiro, proteger a nossa liberdade de pensar e de escolher. Segundo, evitar a discriminação e garantir tratamento justo para todo mundo. Terceiro, proteger a nossa privacidade, quem a gente é. E, por último, colocar limites bem claros no poder de vigilância do Estado na era digital. No fundo, o que a União Europeia está fazendo com essas proibições é muito mais do que regular uma tecnologia. É uma declaração de valores. É dizer que existem limites que a tecnologia não deve cruzar, definindo um padrão para o tipo de sociedade digital que se quer construir daqui para frente. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo refletir. A tecnologia de IA avança numa velocidade absurda. Será que essas linhas vermelhas desenhadas hoje vão ser fortes o suficiente para os desafios que a gente ainda nem consegue imaginar? É uma questão que fica em aberto e que vai definir a nossa relação com a inteligência artificial nos próximos anos. Obrigado por acompanhar esta análise.